Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Que alegria estar aqui com você nesse dia tão pertinho da celebração do Natal para trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero refletir um pouco com você sobre a passagem que se encontra em Lucas capítulo 2, a partir do verso 10, e falar para você de um anúncio que mudou a nossa história e que vai continuar mudando gerações até o dia que culminará em todos estarmos com Ele nos céus, que foi o anúncio do nascimento de Jesus. Nós sabemos que agora, dia 25 de dezembro, é celebrado o Natal, mas como cristãs sabemos que essa data é apenas uma data simbólica, que foi escolhida pelos homens, sabemos de tudo isso. Mas por que não, como cristãs, não pararmos para refletir um pouco sobre o nascimento de Jesus e celebrá-lo também? Não com foco nas coisas que são colocadas para nós nessa época, mas com o foco correto. Hoje eu quero trazer para você alguns pontos importantes desse anúncio, quando ele foi anunciado aos pastores no campo sobre o nascimento do nosso Salvador. Lucas capítulo 2, verso 10 diz o seguinte: Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. O primeiro ponto que eu quero destacar para você é essa questão da boa notícia, da boa nova, do anúncio de algo maravilhoso que trazia alegria. Por que eu e você devemos celebrar o Natal? Porque uma alegria imensa, uma notícia maravilhosa foi trazida há muito tempo atrás. Um anjo anuncia aos pastores no campo uma notícia de grande alegria, uma boa notícia, uma boa nova, para que eles entendessem que ali estava começando um marco como nenhum outro para a humanidade, para o relacionamento do homem com Deus. Nesse momento, o anjo anuncia aos pastores: trago para vocês boas novas de grande alegria. Mas logo a seguir, no verso 12, ele diz o seguinte: Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano e deitado numa manjedoura. Esse verso lembra a mim e a você para ficarmos atentos aos sinais verdadeiros. Como eu disse a você nessa época, muitas coisas competem com a atenção do verdadeiro significado do Natal. São festas, presentes, roupa nova, viagens, férias. Todas essas coisas podem tirar você do que realmente é o sinal, do que realmente importa. O anjo fala para aqueles pastores: fiquem atentos ao sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Minha amada, os nossos olhos precisam estar voltados não só para o nascimento desse bebê que foi encontrado em uma manjedoura envolto em panos, mas para esse bebê que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou e hoje vive, para que eu e você possamos ter livre acesso ao trono de Deus. Não deixe que os sinais falsos, que as coisas falsas se interponham e impeçam você de enxergar a verdadeira história do Natal. Principalmente você que é mãe, não deixe de contar a verdadeira história para os teus filhos, porque as crianças elas são muito lúdicas e nessa época elas são literalmente expostas há muitas coisas que desvirtuam do verdadeiro sinal para o nascimento de Cristo. Então esteja atenta, gaste tempo com os seus filhos, apontando eles na direção certa do que é o nascimento de Cristo. A seguir nós temos o versículo 13 e 14, que mostra algo muito interessante. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glórias a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que de que Deus se agrada. Junte-se aos anjos nessa celebração. Eu sei que tem muita gente que nessa época entra num conflitozinho. A gente não deve celebrar o Natal por isso, por isso, por isso. Eu não quero debater isso aqui com você. Eu só acho que você não deveria perder a oportunidade de celebrar o nascimento de Cristo,
Não apenas agora, 25 de dezembro, mas todos os dias de sua vida. Mas por que não aproveitar essa data para a gente focar naquilo que é certo, naquilo que importa, ao invés de cruzarmos os nossos braços e aceitarmos que outras coisas se interponham nisso? Por que não proclamarmos o nascimento do Cordeiro? Por que não proclamarmos essa verdade e nos juntarmos aos anjos celebrando esse feito, celebrando esse acontecimento, celebrando esse marco na nossa história? Então, que nós nos juntemos em adoração, em celebração, em gratidão, porque um filho se nos deu, um menino nos foi dado e isso nos reconciliou com Deus. Então, nesse verso, nós precisamos nos juntar para celebrar, alegrarmos-nos com o nascimento do Senhor. E por último, o versículo 18 diz o seguinte: e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Minha amada, conte aos outros acerca do nascimento de Jesus. Como eu falei, começa pelos teus filhos. Começa ministrando para eles sobre o verdadeiro significado do nascimento de Jesus, o que isso significou para nós, a importância disso, mas não para por aí. Como esses pastores, conte aos outros o que você viu, conte aos outros o que você ouviu. A máxima do Evangelho é sobre anunciarmos o que Jesus fez, o fato dele ter nascido como homem, para estar aqui vivendo, se despojando de sua grandeza, para que pudesse passar por essa vida, pagar os nossos pecados na cruz do Calvário em nosso lugar, assumindo a nossa culpa, assumindo a nossa dor, ressuscitando ao terceiro dia e hoje vivo para que tenhamos vida com Ele. Conte aos outros. E nesse Natal, o desejo do meu coração é que você celebre, é que você esteja atenta aos sinais verdadeiros dessa data, é que você entenda a boa notícia que foi anunciada com esse nascimento e que principalmente você conte aos outros. Que se você fosse reunir com a sua família para uma ceia, antes de vocês sentarem à mesa para comer, vocês possam tirar um tempo para ler a história do nascimento, ou após a ceia vocês possam se reunir na sala para compartilhar essa boa nova de grande alegria. Que o Senhor possa encher poderosamente o teu coração. Eu desejo para você um abençoado Natal, que a sua casa seja repleta dessa boa notícia, que a sua casa nunca esqueça a razão do verdadeiro Natal, de comemorarmos e celebrarmos o nascimento daquele que mudou a nossa história. Que você tenha um Natal abençoado com sua família, que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre todos que estão aí com você, e que em nome de Jesus vocês continuem a anunciar que Ele vive. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!